Olá, bom dia. Vamos aqui falar um pouquinho hoje sobre os padrões narcisistas, né? E por que que a gente às vezes tem tanta dificuldade de identificar esses diversos padrões que existem, né? E não é difícil a gente entender, porque de fato o narcisista, ele pode se apresentar de diferentes maneiras. E por isso que o diagnóstico é sempre tão difícil e por isso que a gente precisa de muito cuidado quando chega um paciente que tem convívio com uma pessoa que desconfia que seja narcisista, de nós, como psicanalistas, já darmos um diagnóstico, já falarmos que essa pessoa de fato é um narcisista, porque isso tem diversas implicações e só profissionais realmente, psiquiatras, psicólogos, mas eu acredito ainda que gosto ainda mais do diagnóstico feito ali no psiquiatra para poder trazer esse fechamento em relação à pessoa que sofre do transtorno de personalidade narcisista. Que aí o objetivo aqui agora é que a gente possa elencar para aqueles que desconfiam que estão convivendo com o narcisista, alguns traços, algumas questões que podem ir tirando essa dúvida, trazendo essa lucidez para essa pessoa que convive naquele relacionamento, às vezes no trabalho, às vezes na relação com o próprio filho ou na relação do cônjuge. E aí a pessoa às vezes ela não sabe direito por que tanta agressividade, por que tanta hostilidade. E aqui a gente vai trazer alguns desses traços, né, para que vocês possam começar a entender esses comportamentos, não só como uma simples implicância ou como algo que está fazendo para me, né, prejudicar, mas como um transtorno, olhar outra pessoa como ela tendo realmente a possibilidade, né, de ter um transtorno, né, um transtorno de personalidade que esteja afetando aquela relação. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui um pouco, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o narcisismo ele vai aparecer mais associado sempre ao sofrimento dos entes queridos ou das pessoas que estão mais próximas. Esse é um padrão que a gente tem que identificar. E geralmente eu vejo as pessoas falando assim, mas Sandra, é só comigo. Quando tá do lado de fora, com os amigos e tal, é ótimo, maravilhoso, a pessoa é uma, né, todo mundo adora. Mas é isso mesmo, esse sofrimento, esse comportamento egoísta, manipulador do narcisista, ele, em geral, ele deixa realmente os amigos, os familiares, os colegas de trabalho ressentidos, né, ou se sentindo ameaçados. Então esse é um padrão comum, né, que por sua vez eles acabam tendo no final um receio de interagir com o narcisista. Então esse receio ele se dá justamente por conta desse comportamento repetido que ele impõe ali nas pessoas e nos entes mais próximos, né? E essas pessoas elas costumam dizer também que elas se sentem extremamente desvalorizadas, criticadas, o que é muito comum também. E a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas características, né? Dois tipos de narcisismo que a gente, que hoje os estudos trazem para a gente aí, né? A gente tem, e que vocês vão notar de como eles são antagônicos, de como eles são diferentes, de como eles se manifestam de formas diferentes. A gente está falando aí do narcisismo, né, do narcisista grandioso e do narcisista vulnerável. Só pelo nome a gente já vê como que eles são opostos, né? Então, quando a gente olha aí para o narcisista grandioso, a gente vê que ele se volta sempre para o próprio crescimento, para a própria valorização. Ele é aquela pessoa que tem que ser aclamada, que tem que ter um status elevado, que tem que ser prestigiado, que tem que ser proeminente, né? É o poderoso, ele quer ser admirado, ele quer dominar as outras pessoas, ele quer ocupar o tempo todo ali o topo da hierarquia. Topo da hierarquia social, topo da hierarquia familiar. Então ele quer estar sempre ali no topo, seja ele como um líder de uma organização, como um formador de opinião e como alguém que tenha, por exemplo, informações privilegiadas, líderes religiosos. Então essas pessoas, elas geralmente elas tendem a ter esse tipo de comportamento, né? Já quando a gente encontra um narcisista vulnerável, a gente vê que ele é o oposto, ele se sente desvalorizado, ele se sente inseguro, ele é envergonhado, ele é egocêntrico, ele é ressentido e geralmente ele é invejoso.
Então, vocês conseguem entender da onde vem a dificuldade? Ah, mas o meu não é isso. Ah, mas o meu não faz isso. Ah, mas o meu relacionamento não tem isso. Porque são duas características, dois tipos, né? Tanto na origem quanto na manifestação do transtorno narcisista, eles são diferentes, desde a forma com que eles nasceram até a forma com que eles se manifestam. Então, para o narcisista vulnerável, ele busca mais estar protegendo ali o ego dele, né? É aquilo que está magoado dentro dele, né? Ele protege mais do que ele tenta promover esse ego. Enquanto que o grandioso, ele tenta promover o ego. O vulnerável, ele tenta proteger o ego. E aí a gente percebe que esse tipo de narcisista, né, ele não quer de jeito nenhum parecer aquela pessoa burra, estúpida, né? Ele sempre dá uma desculpa quando ele fracassa, quando ele acha que alguém está ali duvidando dele ou com inveja, né? Então, ele é uma pessoa muito insegura, né? Ele conta mais ali no dia a dia com as fantasias que ele tem, né? As de poder, de agressão, de desejabilidade. Ele conta muito com essas fantasias, né? Agora, ambos os tipos, tanto o vulnerável quanto o tipo do grandioso, né? Eles têm algumas condições que são comuns, sim, de fato tem. Então a gente pode citar, em todos os dois casos, a autoimportância. Então, aquela autoimportância, ela é comum aos dois. A forma como ela se manifesta, se é se expondo ou se é se resguardando, é que são diferentes, né? Outra coisa, ser desagradável é outra característica comum. Dar-se direitos, achar que todos devem coisas a eles, e independente se ele é grandioso ou se ele é do vulnerável, ambos cobram o tempo todo que todos devem a ele alguma coisa. Então essas são algumas das características que são comuns a esses dois tipos, né? Eles também, todos os dois tipos, querem ser amados, né? Eles não têm um grande interesse em amar ou retribuir esse apoio emocional da família ou dos entes queridos ou no trabalho, né? Eles têm muito mais interesse em ser amado, em ser reconhecido, né? E além disso, as prioridades deles se baseiam sempre para eles, né? Nunca para os outros. Então esses são alguns pontos aí que a gente também pode observar como pontos comuns aí entre o tipo vulnerável e o tipo grandioso. E alguns traços, né? A gente pode citar aqui 5 traços que a gente deve observar e considerar entre esses dois tipos, né? Um primeiro traço aí que a gente pode observar é em relação à escrupulosidade, né? Os escrúpulos dessa pessoa, né? Então, a gente tem de um lado aí ordem, muita cautela, muita disciplina, mas a gente tem do outro lado também aquele completamente sem nenhuma escrupulosidade, né? Como aí um segundo critério que a gente pode estar observando em relação aos dois tipos é a extroversão, né? Então, de um lado a gente tem aquele expansivo, aquele amistoso, cheio de energia, fala com todo mundo, gosta de mostrar que conhece todo mundo, mas do outro lado a gente também tem aquele mais introvertido, pouco sociável, não quer muito falar com as pessoas, não quer muita gente na casa. Tá? Terceiro item, amabilidade, né? A capacidade de ser amável. Então, a gente percebe que em alguns momentos essa amabilidade ela é extremamente agradável, gentil, audacioso, todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo acha super simpático, e do outro lado se apresenta como uma pessoa hostil, né? Maldosa, que traz ali um lado de insensibilidade, de ser desagradável. Então, esse antagonismo, ele é percebido aí nessas 5 características que a gente deve ter sempre em mente. E, por fim, a gente pode falar do neuroticismo, que é a parte mais neurótica da pessoa ali, né? Então, a gente tem aquele muito ansioso, muito deprimido, muito instável, mas a gente também tem aquele que é mais calmo, mais sossegado, mais feliz. Então, a gente entende com isso de que esses são traços, são características, né, e tipos de narcisismo com os quais a gente pode estar convivendo, né? Então, a primeira coisa, como que a gente identifica
estudando, entendendo, buscando ajuda profissional para a gente perceber o ambiente que a gente está vivendo, né? Qual é a segunda forma que a gente tem aí de tentar lidar com isso, né? Aí é uma pergunta que vem muito, geralmente pelas pessoas que estão vivendo esse tipo de relação, sendo abusadas nesse tipo de relação. Sandra, e como é que eu faço para reduzir o narcisismo no outro? Esse é um ponto que é um desafio realmente muito grande, né? Primeira coisa que eu tenho para falar é que a gente precisa, de qualquer forma, tomar muito, mas muito cuidado. Por quê? Porque isso vai ser um grande desafio, sempre vai ser um desafio. A gente tem que ter cuidado para a gente se proteger, para a gente cuidar dos nossos próprios interesses, para a gente garantir que a gente não vai sofrer nenhum dano físico, emocional, financeiro, porque a gente tem vários tipos de agressão e vários tipos de narcisistas ali, os que utilizam da área financeira, da emocional, física até, né? Então, como que a gente primeiro se defende disso, né? É importante lembrar que tentar mudar essa outra pessoa, ela pode ter uma chance muito pequena de dar certo. Então a gente precisa estar muito amparado, muito consciencioso, muito sabendo o que a gente está fazendo para que a gente não corra nenhum risco, né? E a ideia central dessa relação, se ela precisa ser mantida, né? Porque a gente vai ver que em muitos casos, né, os amigos e tal vão falar assim, ah, sai disso, vai embora, mas não é tão fácil assim. Tem momentos da nossa vida que a gente não consegue simplesmente sair de uma relação narcisista e ir embora. Tem horas que é possível ir embora, tem horas que não é possível ir embora. E aí como é que a gente faz? Né? Então a ideia central não é a gente mudar diretamente a pessoa, né? Em vez de mudar a pessoa, a gente tem que mudar, minha opinião, é, é, né, os estudos mostram isso, inclusive, de que a gente tem que mudar o desejo da pessoa a querer mudar, né? Convencer o narcisista a querer mudar. E depois você pode ajudar, porque assim, ele tem que fazer essa mudança sozinho, ele tem que querer fazer essa mudança sozinho. Mas aí é o seguinte, Sandra, se você falou lá em cima que ele é um ser autocentrado, né, que essa é uma característica comum aos dois, como que a pessoa é tão autocentrada, como é que ela é tão, né, firme de si, como é que ele se julga tão poderoso, né, tão único, tão exclusivo? Será que ele vai entender e aceitar que ele precisa mudar? Esse já, por si só, já é um grande desafio, né? Por que ele vai querer mudar sendo uma pessoa com todas essas características de autocentrado, né? O problema é que tem alguns atributos neles que, se a gente tiver muita percepção para notar, a gente vai ver que eles lá no fundo eles entendem que esses atributos, né, esses mais hostis, mais severos, né, eles querem em algum momento mudar. Mas esse movimento que a gente vai fazer é muito estratégico, ele é muito cirúrgico, porque a gente não tem como a gente chegar para ele e apontar isso para ele. Primeiro porque ele não vai aceitar. E quando eu falo ele, eu estou falando ele ou ela, né? Não vai aceitar, né? Então, como que se faz, como que se chega nesse lugar de estimular o desejo na outra pessoa, de algo que a gente percebe que ele pode estar querendo mudar aquilo, mas sem dizer que ele tem aquele desvio, né? Aquele desvio de conduta ali, né? Sem que ele perceba isso, né? A maior parte das vezes a ajuda profissional é muito importante, né? Justamente por causa de todos esses riscos envolvidos. Então, por exemplo, que podem ser esses itens que eles gostam e que gostariam de mudar? Às vezes as relações familiares, eles percebem às vezes que a forma deles agirem tornam as famílias distantes, amedrontadas, recuadas. E aí, como eles olham para as outras famílias e veem aquela família toda muito bonita, muito feliz, todo mundo muito unido, e ele tem o desejo de tudo que é belo, de tudo que é muito bom, ele pode
dentro dele ter essa vontade de chegar nesse lugar, né? Ou aquelas pessoas que percebem que a hostilidade, né, atrapalha às vezes no seu desenvolvimento profissional. No fundo, ele sabe que tem alguns traços desses que atrapalham, né? Então, os relacionamentos com as pessoas da equipe, da forma que os outros são super bem relacionados e ele mantém aquela relação mais afastada. Então, como que ele pode fazer para estar mudando isso, né? A, Dentro dessa estratégia que se traçam junto com os profissionais, a gente tem aí uma muito importante que a gente precisa saber, é que o narcisista ele funciona através, na base da recompensa, né? Que significa que ele quer se sentir bem, recompensa para ele. Ele precisa se sentir bem, ele precisa se sentir bem ao próprio respeito. E aí a ideia que a gente tem é levar essa bondade, levar essa afetuosidade, né, no caso do cônjuge ou do companheiro, para que ele construa esse traço mais afetivo. Mas, Sandra, é tão difícil, né? Porque são tantos anos vivendo numa relação tão desgastada, tanta dor, tanta coisa dita, tanta coisa ouvida. Sim, é muito difícil. Mas sempre que o narcisista estiver agindo ali de uma forma afetiva, de uma forma cooperativa, é importante que se elogie, é importante que se agradeça nesse processo de percepção, de fazer ele perceber que ele está sendo reconhecido e que aquilo é um bom caminho para ele, né? Então diga como é que foi bom ou como ele foi amoroso. Então a gente precisa estar ali, mesmo que magoada, mesmo que ferida, por todos esses anos aí consecutivos de uma relação abusiva, essa atitude ela vai se tornar difícil, mas ela é necessária, né? O que a gente está fazendo aqui é trazendo algumas ferramentas, né, para que as pessoas possam reconhecer esse tipo de relação que elas estão vivendo. É claro que nem sempre a gente vai conseguir sair imediatamente dessa relação. Tem pessoas que vão escolher se manter nessa relação, dividir o mesmo teto com essas pessoas. Então a gente tem que ter alguma escolha ali de mudar a nossa postura perante esse tipo de comportamento. E é isso que eu estou sugerindo aqui, trazendo aqui para vocês, tá bom? Obrigada.